que tu arrumou? Vou te explicar. O que aconteceu foi o seguinte. Eu, primeiramente, não estava entrando no meu computador. Cala a boca. Será que não tá vendo? Tá só escutando? A Gabriela acabou de fazer um movimento que me irritou. Segundamente, é... Primeiramente de tudo, eu esqueci meu microfone no Brasil. Então estamos trabalhando com AirPod. Foi quando você brigou comigo. Sim, foi quando você esqueceu comigo. Eu não esqueci, na verdade eu deixei de raiva. Calma que a gente vai Onde? contar essa história. No meu quarto. Calma que a gente vai contar essa história. Enfim, o que aconteceu foi, gente, eu atrasei pra gravação porque eu paguei a versão pra gente conseguir ter qualidade melhor da câmera. Aí quando eu entrei no computador, eu vi que não tava dando, a gravação não tava conseguindo ter uma qualidade boa. Enfim, vamos começar se apresentando, que era uma coisa que a gente nunca fazia. Para quem nunca escutou a gente na vida, muito prazer, meu nome é Ana. Se apresente. Ah, você não vai falar o que geralmente você fala. Meu nome é Ana, eu sou apresentadora, nananana, e Cala essa a é. boca. Tá vendo que ela me irrita? Meu nome é Ana, eu sou apresentadora do Longe de Mim, essa infeliz é minha irmã. Meu Se nome é Gabriela. apresente. Ah, viu? Você não deixa. Meu nome é Gabriela, eu sou a co-apresentadora do Longe de Mim e ela é minha irmã. É, se não deu pra perceber, né? E aí, o que que acontece? Estamos de Nós volta! moramos, estamos de volta. E aí, só pra contextualizar, se você for novo aqui, nós moramos bem longe uma da outra, porque nós percebemos que morar no mesmo ambiente não dá certo. Então a gente mora bem longe. Aí a gente começou esse podcast pra gente bater um papo toda semana e se atualizar e se meter na vida dos outros, né? Por isso que chama Longe de Mim, também porque a gente mora longe uma da outra, mas também é longe de mim julgar, mas a gente julga. Entendeu? Todo mundo centralizado, todo mundo contextualizado. Vamos Aí o que lá. aconteceu? O nome a Ana criou, literalmente. Primeiro pensando no longe de mim julgar. Ela tá falando isso, mas a gente adora uma fofoca. Então, é Sim. literalmente as cobrinhas conversando e depois fala: Mas quem sou eu pra julgar? Quem sou eu pra julgar, exatamente? Então a gente E julga, depois, é tipo longe de mim, escuto, a gente se exatamente, deixa é a gente muito. escuta e a gente julga. Mas a gente deixa fazer o que você quiser, entendeu? É isso. Detalhe: ninguém aqui estudou psicologia ou nem, não tem nenhum curso, nada que dê É, minimamente gente, um grão de direito de. Então, tipo assim, não levem a ferro e é o fogo. seguinte, contexto aqui pra vocês também. É, eu faço cinema e a Gabriela se formou em publicidade e propaganda e hoje em dia ela é artista, ela é pintora e tatuadora. Então, assim, qualificações não Zero. temos. Lugar de fala também não. O que nós temos? Só vontade de falar. E coisas pra dizer. É isso. É o que temos. Mas enfim, Literalmente. eu atualizando vocês, que essa será uma segunda temporada. Por quê? Ano passado, eu fui pro Brasil de férias. E aí, antes de eu voltar ao Brasil, fizemos um episódio em que eu virei e falei assim: se o podcast acabar, é porque a gente brigou quando eu tava no Brasil. Era uma Dito e feito. brincadeira. Era pra ser uma brincadeira. Mas por culpa da Gabriela, Ah, virou-se uma aham, realidade. aham. Virou-se uma Não realidade. vamos entrar nesse Enfim, mas a ponto. gente não ficou um ano brigada, não, tá? Pra quem tá achando. A gente ficou brigada, foi tipo umas 6 semanas. Eu já tava de volta na Itália. É, só que aí depois eu fiquei muito ocupada, que eu tava fazendo minha tese, escrevendo meu roteiro de tese, fazer essas coisas. A Gabriela ficou muito ocupada e empurramos com a barriga. Agora eu estou de Pra férias de quem novo. acha que a gente teve aquela conversa tocante do perdão e sei lá o que, não, a volta da comunicação foi à base de memes. Não, a volta da comunicação foi. Ela me bloqueou em tudo. Aí um belo dia eu acordo, ela me mandou um meme no Instagram como se nada tivesse acontecido. Não Não, falando você nenhuma me mandou palavra e esse meme voltou. mesmo. Você me Eu te mandou um rios. desbloqueei e você me mandou um meme. Gabriela. Gabriela. Gente, a Gabriela é mentirosa. A Gabriela mente, ela não lembra de nada. Ela não lembra nem o que ela comeu ontem. Acredita em mim. Ponto da história. Enfim, se você é novo aqui, muito prazer, é isso. Ana, Gabriela, duas artistas. É isso, a gente não tem qualificação nem lugar de fala pra se meter na vida dos outros, mas vamos nos meter na vida dos outros. É isso. Tem algo pra falar? Não.
Como é que você quer Quer que conduzir? eu Ah, já que você tá explicando, pra quem já possa explicar? escutou alguns episódios, sabe mais ou menos como é que funciona. Mas pra quem é novo, a gente geralmente traz histórias e depois faz um recapitulamento ou conta alguma coisa que tá acontecendo. Como a Ana falou, a gente criou isso, mas foi mais pra manter contato uma com a outra. Então, sempre depois das histórias, tem um pouco de vida pessoal aqui. Quem quiser ficar, fica à vontade. Quem não quiser, paciência. Mas no caso, a gente fala isso, que a gente só vai recapitular no final da nossa vida pessoal, mas a gente recapitula no meio também. Basicamente, é a gente se metendo na vida dos outros e falando da nossa vida. É isso. Acho que a gente tá E com redundando. isso, a gente já falou isso 50 vezes, tudo bem. Com isso, introduzindo o tema de hoje, já que ficamos um ano mais ou menos sem fazer o podcast, estamos retornando, pensamos o que é melhor de fazer um tema pra, tipo assim, o tema sendo o que vocês perderam. Aí no final a gente vai atualizar vocês tudo que aconteceu na nossa vida. Nesse meio tempo, tudo é muita coisa, né? Mas a gente vai pegar o geral. E o tema pegamos histórias da vida, de novo, da vida dos outros, que foi o que vocês perderam, mas pode ser um tema também de recomeço, uma pessoa que está recomeçando, uma pessoa que está fazendo uma coisa nova, se reestruturando. Mas o tema é o que vocês perderam. Perfeito? Bora. Ótimo. Você vai começar, eu vou começar, quem vai começar? Falando isso, tô Eu bebendo trouxe matcha. duas. Não sei o que você tá fazendo. Oh, meu Deus! Ai, vocês vão ver. Ah, você postou um vídeo, sei lá, há um tempo no Instagram, falando de, tipo, das coisas que você perdeu. Só que eu acho que você colocou a legenda em inglês. E aí a Vânia foi traduzir, e na hora que ela traduziu tá assim, eu voltei a beber. Aí a Ana, desde quando a Ana bebe? E se ela fez o quê? Eu, mãe, bota na legenda original. Tava o Márcio depois. Matcha. Mas a Vânia, Matcha. desde quando a Ana bebe? Essa menina, nananana. Olha, gente, é o seguinte, quando você mora longe da sua família, começam a inventar uns trem da sua pessoa que você não tá fazendo nada. Aí do nada alguém me solta uma fofoca, daqui a pouco você já conheceu o Papa e esqueceu de contar pra família. Enfim, Ó, eu trouxe duas histórias. Você pode é a escolher uma. primeira vez que a Gabriela traz duas histórias. Sim, mas aí eu também só vou ler uma. Ah, Uma não, então é tá bom. engraçada e. Não é engraçada, eu achei um pouco engraçada. Não é tão coisada. E a outra, ela é mais pontual nessa questão do recomeço. Hum, Qual que você a quer? minha é pesada. Então acho que você deveria ler a que é menos pesada. Mas você quer ler a outra, você quer pesar o clima. Pra quem não sabe, a Gabriela sempre pesa o clima. Eu não quero pesar o clima. Ah, então eu vou só comentar. Basicamente, o cara trabalhava nessa empresa que a mulher do dono tinha acesso às câmeras e ficava contabilizando tudo. Aí, na hora que o gerente saiu, ele contou que a mulher ficava ligando e avisando, tipo, fulaninho tá indo no banheiro 3 vezes ao dia, ciclaninho tá indo na cozinha sem usar touca, fulaninho... Tananana. Só que, aparentemente, o marido, o dono traiu ela e ela viu nas câmeras. Aí o povo não sabia se ficava feliz que ela parou de olhar nas câmeras porque eles separaram ou porque depois que eles terminaram o gerente voltou. Porque o gerente pediu demissão porque ela ficava ligando o tempo todo. Aí É um depois que eles terminaram, começo. ele voltou pro trabalho. O gerente voltou. Ele literalmente pediu demissão por causa da Ah, mulher. que relacionamento tóxico. Dos dois, no caso. Não sou. A mulher era a mulher do dono. Ela enchia o saco do gerente no telefone. Aí o gerente Ah, pediu tá vendo que você precisa demissão. ter título? Porque eu não entendi foi nada. Tá. Tem o dono e a mulher do dono. O Uhum, gerente uhum. e a empresa. A mulher do dono tinha acesso às câmeras da empresa e ficava ligando pro gerente o tempo todo, falando: Fulaninho tá indo no banheiro 3 vezes, a cadeira de tal setor tá tananã, Ciclaninho tá conversando na cozinha. E Ah. aí o gerente pediu demissão e contou pra todo mundo que ela tinha acesso às câmeras e ficava bisoiando a vida dos outros. Só que o diretor traiu ela e ela viu nas câmeras, então eles se separaram. Na hora que eles se separaram, o gerente voltou. Tá, então agora faz sentido, porque quando você entrou direto na história, então assim, por que que a mulher do gerente tá olhando as câmeras do trabalho que não tem nada a ver com as calças? Por isso, lições pra Gabriela. Pegue o título das merdas histórias. Título. Uma Você quer das ler coisas. primeiro? Já tô lendo. Qual que é o título? Título. Uma das coisas mais difíceis na vida é ser consistente.
Aí tem aquela negocinha daquele desabafos. R desabafos. Você sabe que o R É. é do Reddit, né? Ah, então é só do desabafos. É. Vamos lá. Título: Estou viciado em recomeçar minha vida e não sei como parar. Pelo amor de Deus, se você tem a mesma experiência, me avise. Estou me sentindo tão sozinho e maluco. Resumindo, eu continuo reiniciando minha vida toda vez que algo não está perfeito, apagando meu processo e começando do zero, atrás da sensação de um novo começo, em vez de continuar. E mesmo sabendo do padrão, ainda sinto preso nele, constantemente sobrecarregado, distraído e incapaz de ficar apenas com algumas coisas simples sem redefinir tudo de novo. Isso é um vício e não consigo parar, procurando por experiências e soluções semelhantes. Aí tem aqueles 3 pontinhos. Embaixo começa, acho que fosse um resumo do título. Aí vamos lá. Sinto que reiniciei minha vida centenas de milhares de vezes, mas posso garantir que fiz isso mais de umas 1000 vezes, já que sei o que estou fazendo. Sei que estou fazendo isso. E toda vez parece convincente, real e urgente. Como se dessa vez eu finalmente visse claramente o que preciso fazer. Então apago tudo o que fiz antes, todas as minhas anotações, planos, sistemas, hábitos, como se nada disso importasse, a menos que eu tenha feito perfeitamente. E me digo que agora estou realmente começando. Agora está limpo, certo e sério. E então repito o mesmo processo. Toda vez estou convencido, inclusive dessa vez, mesmo ciente. Ontem eu realmente tive um bom dia. Segunda-feira, novo começo. Estava focado, calmo, fazendo as coisas que disse que faria. Nada extremo, mas estável e bom. Tive uma crise por conta do regime anterior que durou no dia 1º de abril, claro, primeiro dia do mês até o dia 3. Decidi desistir de 90% dos meus planos. 2 trabalhos paralelos adicionais, 2 cursos muito difíceis. E me concentrar apenas em aprender uma língua que me permitirá me mudar daqui, me exercitar e perder peso, meu emprego atual e minha saúde mental. Apenas. Mesmo isso é demais, levando em conta minhas dificuldades de aprendizado, DAADHD, bipolaridade e borderline. Jesus. Eu me senti tão bem e esperançoso dessa vez. E hoje eu acordei e percebi que havia uma coisa que não fiz bem ontem. Apesar de ser uma coisinha pequena, de repente parecia que toda a estrutura estava errada, como se tudo que eu fiz não contasse mais, e meu cérebro imediatamente entrou nesse modo em que quero apagar tudo e começar do zero de novo, mesmo sabendo que literalmente comecei ontem. Ao mesmo tempo, tive uma enxurrada de ideias novamente, muitas direções, muitos planos possíveis, muitas versões de um futuro melhor, e em vez de escolher uma e continuar, fiquei sobrecarregado e agora sinto a urgência de largar tudo e reiniciar, como sempre faço, mesmo sabendo plenamente que isso é exatamente o padrão que continua arruinando o meu processo. Estou tentando manter minha vida muito simples, porque agora estou planejando me mudar de país e sei que não posso levar caos comigo. Então, como disse, escolhi apenas algumas coisas para me concentrar. Aprender uma língua estrangeira, me exercitar regularmente, fazer meu trabalho direito, cuidar da minha saúde mental e racionalmente sei que isso é mais do que suficiente e que adicionar qualquer outra coisa só tornará as coisas piores. Mas meu cérebro continua me dizendo que não é suficiente e que eu deveria otimizar mais, adicionar mais, consertar mais, ficar melhor e mais rápido. Hoje calculei que na sexta-feira eu terei 70 dias até meu aniversário, e imediatamente minha mente transformou isso em outra linha de partida, como se eu apenas tivesse que segurar e então começar de verdade na sexta-feira. Como se aquele dia fosse alguma forma diferente de todos os outros primeiros dias que criei para mim. E isso me assustou, porque eu podia ver o padrão se formando em tempo real e ainda me sentia puxado para isso. Sinto que não posso confiar em mim mesmo porque continuo abandonando meu próprio progresso no momento em que ele se torna um pouco imperfeito e continuo atrás da sensação de começo limpo e perfeito, que na verdade não sei se existe. Também sinto que sou muito dependente de estimulação constante. Abro novas abas sem pensar, rolo sem intenção, pulo entre ideias, procuro algo novo para me sentir engajado e acho que sou viciado não apenas no meu telefone, mas na sensação de novidade em si.
aquele momento em que tudo parece possível antes da realidade começar. Então, não acho que meu principal problema seja a disciplina, mas o padrão de não tolerar imperfeição e continuidade. Então, eu reinicio toda vez ao invés de continuar. Não sei como sair disso porque parece quase automático. Se alguém já passou por algo assim, reiniciando constantemente, apagando seu próprio progresso e nunca se permitindo que nada simples continue imperfeitamente, eu realmente gostaria de entender como você conseguiu de parar. Porque agora me sinto como se estivesse lutando comigo mesmo e perdendo. Acabou. Acabou? Acabou. Primeiramente, parabéns, você conseguiu ler a história toda, eu consegui seguir. Parabéns. Segundamente, tem 3 coisas pra falar. A segunda, a Gabriela. Não, também. A Gabriela escolhe sempre umas histórias que ela consegue remeter profundamente dentro dela. Eu escolho umas histórias de gente doida. Por quê? Ah, porque eu tenho certeza que você escolheu essa história porque você. Foi. Continuando. Não, não foi uma indireta da minha parte. Eu acho que foi uma indireta de você pra você mesma. Porque eu já escutei você falando isso 500 vezes. Não foi uma indireta. Foi você que acha isso. Eu só estou remetendo o que você me fala. Tá bom. Posso falar minha terceira coisa? Mas agora eu não quero falar a terceira coisa. Várias vezes. O que que eu... Várias vezes. Você já falou pra mim várias vezes, tipo assim, não, que eu sinto que eu tô o tempo todo começando de novo, de novo, de novo, de novo. Ai, você tá chorando? Não, para. Ai, eu não posso falar nada também. Eu posso falar minha terceira coisa? Mas agora eu não quero falar. Fala logo, sou. Tô chorando, não. Eu passei rindo Isso. esse dia. Isso. De novo, não sou psicóloga. Isso é um sinal de narcisismo. É um dos sinais de alarme de narcisismo. A pessoa que fica pulando de profissão em profissão, que precisa de estímulo o tempo todo, que acha que a próxima ideia que eles vão ter vai ser a ideia que vai fazer alguma coisa. Não sei por quê, Gabriela. É um dos sinais que identifica pessoas narcisistas. Não sei por quê. Narcisismo não é aquele negócio de tipo. Você sabe que eu vou ter que cortar essa parte, né? Narcisismo Por que não que é. você fala? Você só dificulta a minha vida. Mano, narcisismo não é aquela história do espelho? Eu sei. Eu não entendi por que relacionar isso com narcisismo. Narcisismo, tipo assim, pra mim a cabeça. Porque um dos sinais Eu de sei, mas. pessoas narcisistas é isso. Eu sei, mas pra mim a cabeça de uma pessoa narcisista é tipo assim: eu sou o centro do mundo, nada mais importa. E não, eu não sou boa pra fazer nada. Mas essa pessoa falou, eu não sou boa fazer nada. Ela falou, eu tenho problemas porque eu preciso de estímulo o tempo todo e fica recomeçando o tempo todo. Eu sei, mas eu nunca falei que eu preciso de estímulo o tempo Eu não todo. falei você. Você começou esse trem falando que foi uma indireta. Porque você virou pra mim outro dia e falou assim, não, porque eu também tô ansiosa em questão de recomeçar e que não sei o quê. Por isso. Não que você fica pulando de coisa em coisa o tempo todo. Sei. Enfim, você sabe que narcisista e narciso são duas coisas diferentes. É um nome vem do narcismo, mas são uma história, o outro é uma condição psicológica Sim, eu e sei. de personalidade. Ah, então tá bom. Ah, então tá ótimo. Mano. Enfim, foi esses meus 3 pensamentos. Assim, mas você também, querida, tem muitas coisas acontecendo. Outra coisa, você virou e falou. Ah, não é porque eu acho que eu sou mais importante. Eu acho que não é que eu faço tá certo. Não falei isso! Falou, você começou Não, a porra do negócio falando que era uma indireta. não falei que era uma indireta. Eu falei que você escolhe Editar, histórias. você vai cortar essa parte pra não parecer, mas a primeira coisa que você falou foi identificação. Porque você escolhe sempre histórias que você consegue se identificar com a pessoa. Desde Você se quando? identificou com ela? Não! Tô te perguntando. Ah, então tá bom. Você acha que eu me identifiquei com ela? Do jeito que você tava lendo, eu achei que sim. Mas então tá bom.
Você tem uma opinião? Não quero dar. Ah, não, Gabriela, para. Dá sua opinião logo. Não. Por que Agora não? parece que eu tô dando pra mim. Mas você Depois acabou de falar que você não se identifica com ela. Foda-se, depois que você falou isso, agora tá na minha cabeça. Tá, então fala Fala! Conscientemente tem alguma coisa a ver comigo. Então fala logo a opinião. Você precisa dar a sua opinião. É o podcast inteiro é a gente dando opinião. 3 palavras, preciso de terapia. Ah, não, sim, com certeza. Mas você também. Criatura, é um fato. Eu faço terapia. Matheus faz terapia. Você também precisa de terapia. Eu faço. Matheus é nosso irmão, tá? Enfim, eu acho que assim. Não sei se a pessoa é narcisista também. Só falei que é um dos fatores de identificação. Mas não sei. Nunca conversei com a pessoa. Por que você sabe disso? Porque eu gosto de ler. Quem que você conhece que é narcisista? Diagnosticado? Ninguém? Eu gosto de ler coisas sobre a vida, Gabriela. Eu gosto de ter informações. Eu conheço. Diagnosticado Então, ou suspeito? São duas coisas diferentes. talvez diagnosticado. Então, não. Então, não é diagnosticado. Ou é diagnosticado, ou não é diagnosticado. Enfim, continuando a história. Eu acho que essa diva é homem ou mulher? Homem. Eu acho que esse divo... Tá bom. Muitas questões. Além de precisar de terapia, mas vou falar uma coisa que eu discordei com a Gabriela. Você listou 5 coisas que você precisava focar. Aprender uma língua nova, Eu faço muito forçar no isso. corpo, calma, a focar no corpo, saúde mental, e qual que foi a outra? Trabalho. Trabalho. E só, foram essas 4 coisas. Não, acho que foi 5 também, mas tô com preguiça de olhar. É muita coisa. Olhe pra eu saber qual que é. Muita coisa. Mas não é muita coisa. Não é Não? muita coisa. Porque se esse infeliz está planejando mudar para outro país, eu estou chutando que a língua estrangeira que ele vai aprender é a língua estrangeira do país que o querido tá mudando. Sim. Perfeito? Né? Esperamos que quando você vai mudar para um país, pelo menos você tente aprender a língua. Correto? Ó, aprender uma língua estrangeira, me exercitar regularmente, fazer meu trabalho direito, cuidar da minha saúde são 4. E cuidar da minha saúde mental. Então vamos lá. Aprender a língua estrangeira. Você tá mudando para outro país, não tá? Precisa? Saúde física. Todo mundo, no caso, deveria se exercitar. Pelo menos 3 vezes por semana. Vamos dar um up, né? Na saúde mental. Convence Na seu saúde genro, física. sua cunhada aí. Ah, mas aí não é responsabilidade minha. Eu falo isso há anos. Não é responsabilidade de ninguém, é dele, só dele. Então, Exatamente. exatamente, não adianta você falar, Exatamente. faça o exercício. Se a pessoa não quer mudar, ela não vai mudar, véi. Mas eu tô falando do moço da história que colocou que quer fazer exercício. E você me trouxe uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Identificação! O moço da história falou: focar em fazer exercício físico. 3 vezes por semana? Migo, tranquilo? Focar no. Sim. Focar no seu trabalho. Você precisa sobreviver. Concorda? Aí você vai deixar de lado a saúde mental? Não vai. Principalmente esse divo precisa focar na saúde mental. Eu achei 4 metas assim super alcançáveis. Factíveis. Muito alcançável. Você lendo falou assim, não, muita coisa. Eu falei, muita coisa em que mundo, Gabriela? O básico do básico nos casos desse ser humano. Caralho, véi. O básico do básico, Gabriela. A pessoa listou as 4 coisas mais básicas do mundo e você, muita coisa. Foi mal. Tá certo que aprender uma Ana. língua nova não é Toda básico. perfeita, incrível e maravilhosa. Cala a Mas boca, Gabriela. Eu tô te falando. eu acredito que não só pra mim, acho que pra algumas outras pessoas nesse mundo, essas 4 coisas não são fáceis de fazer, não, tá bom? Não falei querido? que era fácil. Também não Não é fácil são. pra mim. Tipo, Não falei que era fácil. justo,
pouco. São 4 metas que parecem factíveis, só que é muito difícil. Então, tipo Sim, assim, não são 4 por isso que metas são as 4 metas que você básicas de foca. ok. Mas é do jeito que você falou, tipo assim, nossa, muita coisa. Existe alguma dessas quatro É muita coisas? coisa. Sim, Gabriela, só que eu estou te falando, existe alguma dessas 4 coisas nessa lista que este cidadão tem a capacidade de remover como prioridade na vida dele? Alguma dessas 4 coisas? Uma. Tem como ele remover alguma dessas 4 coisas? Tô perguntando. Tem. O quê? Se ele não tá dando conta, não faça exercício por agora. Ou se ele não tá Sim. dando conta, Só adia, ao que. invés dele viajar, por exemplo, em 6 meses, adia um ano. Aí ele diminui um pouco a carga horária de estudo dele. Ok. Tipo assim, Só que a questão é: isso é uma solução para se ele for mudar. Se você vai mudar a sua timeline, ok, você pode fazer. Só acontece. Eu continuo para a coisa que exercício físico ajuda na saúde mental. Uma coisa está atrelada à outra. eu concordo, mas tem pessoas que não priorizam o exercício físico. E é Não é o muito caso do difícil fazer. cidadão que quer priorizar. Sim, mas o negócio que ele tá apontando é que ele quer fazer, mas ele não consegue fazer. Porque ele quer fazer as coisas perfeitas e quando uma coisinha pequena dá errada, ele quer começar de novo do zero. Ele tem que Então a gente colocar, volta. sei lá, um elástico no braço, algum tratamento mais punk nesse início aí com a terapeuta dele, pra ele falar, ok, não tá certo, não tá perfeito, mas eu preciso dar o próximo passo. Até ele aprender a dar um passo atrás do outro, sem ficar remoendo cada negocinho. Esse é o ponto da história. Concordo. Não é Esse é o ponto da nem história. ou as 4 metas possíveis pra você. Não é pra mim, não tô falando que é fácil, tô falando que são 4 metas que essa pessoa precisa. Aí eu acho que ele precisa reorganizar a prioridade. Prioridade número 1 é a saúde mental dele. Que precisa começar a trabalhar, precisa ir na terapia. E primeiro ponto de pauta na terapia é esse. Então, reorganizando os pontos. Aí depois vai pros outros. Entendeu? Mas tô falando, não tô falando que é fácil, não é fácil. Eu faço, justamente faço terapia. Não é fácil, mas a gente faz. Porque tem que seguir em frente. Mas não é fácil. Tive um surto outro dia. Questões. Do jeito que você falou, pareceu, tipo, só essas 4 coisas. Claro que não é só essas 4 coisas. A vida ainda está acontecendo. É porque do jeito que você falou, é como se, tipo assim, nossa, é impossível fazer essas 4 coisas. Ele precisa soltar uma. Eu acho que se ele soltar qualquer uma, ele vai surtar. Tudo bem, então temos 2 opiniões diferentes. Que bom que as Temos duas pessoas pensam opiniões diferentes. diferentes. Temos Que duas bom opiniões que eles não diferentes. pensam igual. Pra mim, essas 4 coisas são difíceis de fazer. E que se ele não tá dando Concordo, mas, conta por de exemplo, no seu fazer. caso. Não, Ana, não é concordo, a pessoa tem que fazer. Pra mim, não. Pra mim, se essas, pra mim, essas 4 coisas são, tipo assim, conseguir uma pessoa que atualmente, no mundo dia de hoje, consegue manter essas 4 coisas andando, pra mim é à toa. Tipo assim, uma dessas coisas ela tá fazendo porcamente. Não, é impossível uma pessoa atualmente nesse mundo fazer essas 4 coisas perfeitamente. Uma delas ela tá fazendo porcamente. E é a minha opinião. Talvez porque eu não consiga fazer, não consigo fazer essas 4 coisas. Se você consegue, parabéns. Mas eu acredito que não seja só eu, que muita gente atualmente não consegue fazer essas 4 coisas. Acho. Mas eu não tô falando. Mas o ponto da história era justamente dele. Ah, se eu não consigo fazer com perfeição, eu não vou fazer. O ponto da história é, mesmo não sendo com perfeição, eu não tô falando, tipo assim, começar a me exercitar, ele precisa começar a ir na academia 6 vezes por semana, fazer natação. Não. É fazer uma caminhada 20 minutos por dia. Isso é exercício físico. Entendeu? Mas o que eu tô falando, ele precisa fazer, tipo assim, mesmo que ele não faça perfeitamente, ele precisa fazer. A gente Eu desviou sei. completamente do ponto da história, que foi ele recomeçando o tempo todo. Sim, Enfim, completamente desviando do ponto da história. Se ficou parecendo fazer assim, isso é fácil de fazer, eu não acho que é fácil de fazer. Mas eu acho que no caso desta pessoa, pelo fato de que ele está indo viajar e mudar para outro país, porque se fosse uma pessoa normal, se fosse você falando isso pra mim, eu ia falar, por que que você precisa aprender uma língua nova agora? Se você não está dando conta.
Entende? Aí eu ia falar, priorize as outras coisas. No caso dele, não tem essa opção. Porque Ele eu queria. tá, a meta dele é mudar do país e ele precisa se sustentar. Ele quer mudar do país, então ele precisa se sustentar, ter mudado do país, trabalho. Aprender a língua, porque ele está mudando, e fazer algum jeito na terapia pra ele continuar a conseguir equilibrar um passo atrás do outro, ao invés de querer dar sempre o primeiro passo. Exercício físico é tipo a cerejinha do bolo. Se ele conseguir fazer as três, ele encaixa exercício físico aí. Sim, mas é o meu ponto. Não, seu ponto foi tipo. Não, o meu ponto foi esse. O meu ponto foi. Porque o meu, na verdade, ponto não foi falando, ele está com. Porque do jeito que você falou foi tipo assim, suas metas são inalcançáveis. Eu falei assim, não, suas metas são alcançáveis. Eu não falei que as metas dele não alcançáveis. Foi Eu o falei jeito que você falou. Não, o jeito que ele colocou no texto foi tipo. Eu acho que é só isso. E o que eu queria passar é que não é só isso, entendeu? Também Isso não acho que é é só muita isso. coisa. Eu acho que é muita coisa, mas não acho que é impossível de fazer. Mas é muita coisa, é Eu acho trabalhoso. Por que isso que, por exemplo, eu faço tudo isso, mas não tenho vida social. Balanços, questões de escolhas. Minha vida social é tudo um núcleo dentro de uma academia. Entendeu? Questões. Um velho que me xingou ontem. Um menino que tá me irritando. Uma moça que passa o tempo todo lendo. Enfim. Se ficou parecendo que eu falei, tipo assim, não, que tipo assim, isso é fácil de fazer, não é isso que eu quis dizer. Não é só isso. É muito difícil fazer isso tudo, mas eu não acho que seja um método para este indivíduo que está planejando mudar de país, que tem essa circunstância, que precisa priorizar uma terapia, né? Precisa. Para este indivíduo, são metas que ele precisa fazer para ajudar com a saúde mental dele. Eu Para sei. ele. Foi isso que eu quis dizer, mas não tô falando que é fácil, não é fácil. Ok. Não é fácil pra mim também. Tive um surto outro dia, já chegamos nesse ponto. E isso, pessoal, foi uma clara demonstração de que comunicação não é o nosso forte. A gente Não, demorou não tem nada a ver. 15 20 minutos minutos pra chegar no. pra, Tá tudo bem. pra uma conseguir expressar o que tava querendo dizer pra outra. Tudo bem, você entendeu meu ponto? Entendi, você entendeu meu ponto? Eu entendi seu ponto, mas eu concordo com seu ponto, não é fácil. Tá. Viver é difícil às vezes, a gente cansa. Principalmente se é uma pessoa perfeccionista. Eu sei, minha terapeuta tá tentando enfiar isso no meu cérebro tem séculos. É difícil. É complicado, gente. Mas enfim, ponto da história voltando. Eu também sou uma pessoa extremamente perfeccionista. E por isso que o meu perfeccionismo, só que o meu perfeccionismo é um pouco diferente, porque eu não desisto das coisas, eu quero fazer até ficar perfeito. E aí eu dou uns surtos até eu conseguir fazer a coisa, entendeu? E aí nunca fica perfeito e eu quero fazer de novo. Aí a única questão da história é que eu surto diariamente. Mas é isso. Eu não acho que eu seja perfeccionista, Eu mas sou. eu tenho esse negócio de recomeçar. Igual a Ana tava falando do início. Tipo, quando eu tô fazendo uma coisa e ela tá degringolando, não é recomeçar, mas é tipo aquele famoso vou fazer a dieta na segunda. Tipo assim, eu me propus a fazer exercício, eu não tô conseguindo fazer exercício direito. Na minha cabeça, magicamente, na segunda-feira da semana que vem, tudo vai mudar. Então eu encho meu armário de post-it, minha parede de post-it de novas metas, novas coisas que eu preciso fazer. E dura um mês, 2 meses. Eu claramente não consigo acompanhar. E aí eu entro em processo de recessão. Então é sempre tipo essa hiperatividade, fazendo várias coisas e depois sem bateria nenhuma. Mas aí tem uma O meu diferença. negócio é constância. Porque você é um ser humaninho, que eu sei que você não gosta que eu fale, mas você tem. Você tem uma coisa que chama-se TDAH. Pessoas que têm TDAH tendem a necessitar de estímulos novos constantemente para eles continuarem seguindo em frente. No meu caso, que é um ser humano que não tem TDAH, que é um ser humano que tem autismo, eu preciso de uma rotina fixa. Se eu não tiver uma rotina fixa, eu surto. Pra mim, é muito mais fácil manter uma constância numa rotina, porque isso me traz paz de espírito e segurança dentro do meu cérebro. Pra você é o contrário. Pra você, se você tiver uma rotina muito fixa, você fica meio doida, porque pra você parece que tá tudo parado e não tá indo em frente. Essa é a diferença, meu amor. Duas coisas separadas. Às vezes esse sujeito,
além de ter borderline, ter não sei o que e não sei o que, tem TDAH também, entendeu? Borderline. Aí eu não sei explicar, não. Eu conheci um cara que tinha uma vez, eu sei que como é que chama isso? Tipo, um transtorno de personalidade que a pessoa normalmente desenvolve se ela tem um trauma muito grande. Não me julga, mas a primeira vez que eu escutei isso, eu achava que a pessoa tava falando de uma raça de Do cachorro. cachorro, eu também. O dia que o cara falou assim, não, porque eu tenho borderline. Aí eu falei, ai, meu irmão também. Meu irmão também tem quatro. A pessoa. Porque ele ficou tipo assim, sério, amiga, é difícil, né? Eu falei assim, ah, não, mas ele dá conta Deus. dele. Geralmente minha avó ajuda e tal. Foi exatamente assim a conversa. Enfim, isso tudo pra falar, se vocês se identificaram com a pessoa do texto, não se sintam mal com vocês mesmos, porque às vezes vocês são pessoas que também precisam de estímulos constantes. E aí vocês precisam achar quebras na rotina que te dão esses estímulos pra vocês conseguirem terminar suas metas. Sim. Acho que o principal ponto pra quem precisa, igual a Ana falou, de estímulos constantes, é desenvolver alguma coisa que te permita dar um passo atrás do outro, ao invés de querer sempre o primeiro passo. Tipo, isso é muito difícil pra mim. E uma coisa que me ajudou muito é tipo assim, eu dei o primeiro passo, eu marco. Eu tenho tipo, eu desenhei como se fosse uma escadinha. Aí eu dei um negocinho, eu marco. Aí é como se a meta do segundo dia fosse fazer o próximo degrauzinho. E aí, eu sei que não vai estar bom. Tudo que eu fiz, eu posso não conseguir, sei lá, por exemplo, academia. Meta de fazer exercício. Eu fui na academia na segunda-feira. Aí eu preencho meu degrauzinho. Chega na terça-feira, eu tô morrendo de preguiça. Mas minha meta, meu único objetivo é preencher o degrauzinho. Não é ir na academia, fazer 2 horas de exercício, sei lá mais o quê. Aí, tipo assim, eu pulo 5 minutos de corda. Ou eu desço e subo a escada aqui do prédio algumas vezes e eu vou lá e preencho o degrauzinho, entendeu? Tipo, eu não preciso fazer a coisa em si, mas eu preciso preencher o degrau de alguma forma. E aí, depois de um tempo, quando você vê mais degraus preenchidos, isso te ajuda a ter a sensação que você tá mexendo. Tipo, você não precisa do estímulo, entendeu? Você tem meio que mensurado que você está fazendo as coisas. E eu vira um conselho. Porque não sabia que ela fazia isso, não, mas perfeito. Mas eu também, por exemplo, porque agora eu tô de férias. Mas quando eu tô tendo aula, eu também não tenho. Eu não. Tipo assim, eu não tenho tanto tempo pra treinar quando eu tô tendo aula. Até porque eu fico muito ansiosa. Meus treinos estavam sendo muito ruins. Eu diminui meus treinos, eu tava fazendo menos tempo de treino, tava fazendo menos tempo de cardio. Agora que eu tô de férias, que eu tô conseguindo fazer mais. Mas é questão, igual a gente tava falando, sobre o que tem que priorizar em cada momento de vida. Sim. Enfim. Mas Minha história. Podemos seguir em frente, você tem mais coisa pra falar? podemos seguir em frente. Perfeito. Minha história é muito grande. Mas já estamos 44 minutos. Então, eu lerei a história pequena. E vocês vão só ficar com o título da história que eu peguei. Não, pode ler sua história grande, porque você vai cortar grande Não, ela é parte do muito início. grande. Mas você vai Mas cortar eu o vou início. cortar 7 minutos. Porque eu olhei no relógio e o negócio todo foi 7 minutos. Vai ficar longo. Vou ler a história pequena, depois eu leio a grande. Eventualmente. Tá bom. Eu peguei essa do Eu Sou Babaca, mais conhecido em inglês por Am I the Asshole? Adoro. Você adora O essa que parte. foi? Eu adoro essa página, é maravilhosa. Porque você tá tendo um dia ruim, e aí você entra nessa página e você fala assim: olha só, eu estou tendo um dia ruim, mas eu podia estar me relacionando com uma pessoa assim. Então, não estou tendo um dia ruim. Tá vendo só? Ajuda de uma forma absurda. Por que seu microfone tá fazendo um discoteca? O que você tava fazendo? Eu distraí brincando com as luzes. Tá bom, Desculpa. então. Tudo bem. Pode. O que você tá Enfim. falando do babaca? Eu não prestei atenção. Tá vendo? Ela não escuta. Ela não escuta uma palavra que eu falo. Ela não escuta uma palavra que eu falo. Aí quando eu falo com ela, você vai ter que escutar o episódio pra saber o que eu falei. Quando eu falo, você tem. Tá bom.
Eu falei que você pode estar tendo um dia horrível. Horrível. Aí você entra no Am I the Asshole e aí você pensa assim, porra, eu tô tendo um dia ruim. Mas imagina se eu estivesse tendo um dia ruim e eu estivesse me relacionando com uma pessoa assim. Aí você, imediatamente, seu humor fica melhor, entendeu? Entendi. É uma página maravilhosa. Ok. Então tá bom. Eu sou babaca por não apoiar minha esposa na mudança de carreira. Eu, homem, 29 anos. E minha esposa, mulher, 28 anos. Temos 2 filhos, 4 anos e 2 anos. Não sei porque que isso era importante, mas ele colocou na história. E somos casados há 4 anos. Matemática não tá batendo. Minha esposa. Desculpa, parei. Minha esposa trabalha meio período como recepcionista, enquanto eu sou encanador em tempo integral. Quando nosso filho de 2 anos nasceu, ele estava muito doente, sinto muito, e como resultado temos algumas dívidas médicas. Detalhe, eles moram nos Estados Unidos, onde SUS não existe. Não, desculpa. Oh, esse seu sinto muito foi muito da rainha Charlotte. Sorrows, prayers, prayer. Tá, vou começar a levar a sério, desculpa. Não estamos lutando no sentido financeiramente, atualmente, mas estamos vivendo exatamente no ponto em que estamos confortáveis. Minha esposa odeia o trabalho dela, mas continua nele porque ela é boa nisso e paga bem o suficiente para uma posição de nível básico. Ela queria se tornar enfermeira há muito tempo, mas não conseguiu frequentar a faculdade e com as crianças caiu na linha de fundo. Eu sou solidário com isso, eu realmente sou, e adoraria vê-la seguir seus sonhos e se tornar uma enfermeira. Eu deixei isso muito claro. Mas ela quer fazer isso agora e, honestamente, eu realmente não vejo como isso é possível. Entre as colocações clínicas, estudar, pagar pelo curso, trabalhar, nossa situação de cuidados infantis, nossas dívidas, não conseguimos ver como funcionaria. Não consigo ver como funcionaria, não está no plural. Minha esposa diz que falou com seus pais e as crianças poderiam ficar com eles normalmente e ela poderia conseguir um emprego noturno. Mas eu não sinto que isso será suficiente. Ela ganhará muito menos e eu terei que trabalhar mais horas para ter certeza que estamos definitivamente bem financeiramente. Isso significa que eu passo menos tempo em casa. Não posso contribuir tanto com as tarefas domésticas. Isso significa que eu passo menos tempo em casa. Não posso contribuir tanto com as tarefas domésticas, que ela terá que pegar e equilibrar ainda mais o trabalho. Eu disse que não posso apoiar essa escolha e que ela deveria esperar alguns anos até que as crianças estejam na escola e ela tenha mais tempo. Ela disse que eu sou um babaca, que ela tem o direito de ser feliz em sua vida e que eu deveria apoiá-la. Ela disse que é injusto que eu aproveite meu trabalho, o que eu faço, no sentido que eu gosto do trabalho que eu faço, e que ela passe seus dias odiando isso. Concordo que não é justo, mas simplesmente não sinto que agora seja a hora de fazer isso e não posso apoiar a escolha dela de mudar de carreira. Eu sou babaca? Ó, é, primeiramente, não é uma situação fácil, mas não é uma situação impossível. Porque, igual ele estava descrevendo, eles têm os pais da esposa estão dispostos a ajudar. E quando ele fala que se ela tomar essa decisão, ele vai ter que trabalhar mais para garantir que eles estejam bem financeiramente, é tipo, eu vou ter que trabalhar mais para manter o nosso nível de vida. E não tipo, eu vou ter que trabalhar mais porque senão a gente não vai sobreviver. Então, parece que tá mais um não quero abrir mão da minha rotina e do nosso estilo de vida para priorizar o seu sonho do que um é impossível realizar isso para dar essa oportunidade do sonho dela, entendeu? Tipo, a sensação que passa é que não é uma situação impossível para eles, mas que ao pesar na balança ele não tá disposto de fazer esse sacrifício. Quer ver os comentários? Sim. O comentário top, né? O primeiro. Informação. A pessoa tá pedindo informação. Ela pode estudar meio período no início com a ajuda dos pais, manter o trabalho dela ou encontrar um trabalho que pague o mesmo? Como os pais dela podem cuidar deles durante o horário escolar, não vejo que a espera mude muito.
Vocês, vocês estão juntos na vida como uma equipe. Aí ele foi lá e respondeu assim: acho que meio período poderia funcionar, mas ela terá que mudar de emprego de qualquer maneira se quiser estudar. Seu emprego atual não lhe deixa nenhuma energia extra para estudar e não há nenhum outro emprego que ela possa conseguir que pague o mesmo. É também sobre a dívida. A dívida não é enorme e em alguns anos estaremos melhor, mas agora terei que trabalhar mais para garantir que esteja coberta. Isso significa que não poderei ver as crianças com tanta frequência, não poderei cozinhar, limpar, lavar tanto e me preocupo em como isso afetará tudo também. Uma pessoa perguntou, isso foi o cara respondendo. Uma pessoa perguntou, seu trabalho atual não deixa nenhuma energia extra para estudar? O que isso significa? Você disse que ela trabalha meio período como recepcionista. Com todo respeito aos recepcionistas de meio período, isso geralmente não é considerado uma posição de drenagem ou energia exaustiva. Sim, mas se está drenando a energia dela, sim, falo, não faço a menor ideia, talvez seja. Mas digamos que não seja, se está drenando a energia dela, o que isso te diz? Que esse trabalho está matando a saúde mental de sua esposa. Permita que ela saia. Faça de tudo. Obrigado, permita que ela saia. Não permita, Vamos. né? Permita é um termo meio Permita meio que passou uma vibe que ele tem algum. Que ele É. manda nela. Mas que, enfim. Eu acho. Teve um comentário, peraí. Teve duas pessoas que falaram que ele é babaca. Oh, mas, tipo assim, eu não acho que ele é babaca, porque é uma situação. É uma situação difícil você falar, ok, eu vou abrir mão dessa situação. Então é difícil. Mas, igual essa pessoa falou, eles são casados. Então eles estão nessas juntos. Se é uma coisa, igual você falou, que tá matando a saúde mental dela, e que, sei lá, como é que essa pessoa vai ficar, essa mulher dele vai ficar daqui a alguns anos pra esperar a dívida passar, é muita sacanagem isso. Tipo assim, eu acho que por eles serem casados e serem um time, a prioridade dele devia estar, tipo, um com o outro, depois, tipo assim, os filhos, e depois, tipo, a gente se vira, velho. Eu cozinho à noite, enquanto eu tô cozinhando, você tá lavando a roupa, depois a gente arruma a casa. A gente se encontra 2 horas por dia. Nessas 2 horas a gente vai dar um jeito de curtir nossos filhos e fazer tais coisas, e no final de semana a gente. Tipo assim, eles. Primeiro ele entende o que tá acontecendo entre os dois, prioriza os dois, pra depois tentar manejar as pontas colaterais, ao invés de ficar tentando justificar. Tipo, mas isso não vai dar certo, aquilo vai ser um problema, e teriri pororó, entendeu? Não sei se fez Eu acho sentido. que assim. Esse post foi de 2 anos atrás, tá? Então não tem nem como falar Tem que a situação dos atualização? Estados Unidos atual. Oi? Não. Tem E atualização? ele excluiu a conta dele. Então, não tem nem como Vixe. falar que o período atual que está acontecendo nos Estados Unidos está afetando o julgamento dele. Mas, eu acho que assim, eu entendo a ansiedade dele em relação ao dinheiro, porque ele tá tipo assim, não, se você fizer isso, realmente vai ficar mais complicado, dívida de escola, essas coisas. Beleza, super entendo, acho válido. Porém, contudo, entretanto, todavia, nos Estados Unidos, enfermeiras ganham um salário muito melhor do que uma pessoa que trabalha como meio. Sim, muito bem. Na verdade, o salário deles lá é muito melhor do que, tipo, comparado com o do Brasil, é muito melhor. De enfermeiros. Comparado com uma pessoa que trabalha meio período como recepcionista. Então, eu acho que provavelmente isso será uma situação que vai ser uns 3 anos. Gabriela. Gabriela. Gabriela Spaced Out. Qual foi a última coisa que você lembra que eu falei? Enfermeiro. Eu acho que, tipo, essa é uma situação que seria, tipo, uns 2, 3 anos, tipo, um sacrifício maior. E, tipo, Sim, do mais jeito que ele tá falando, exaustivo e parece que é o fim da cansativo. vida. É, tipo assim, porque, por exemplo, eu vi uma história mais cedo, que também encaixava, mas que era um pouco diferente. Que era um cara que ele e a esposa dele, os pais desse cara, os dois tiveram um problema médico, então os dois tiveram pro hospital. O cara chegou em casa um dia pra esposa dele e falou: eu quero ir pra escola de medicina nos Estados Unidos. Isso na história nos Estados Unidos. Ele falou assim: não, eu quero. Aí só que ele falou assim: eu quero dissolver nossa empresa pra ir pra faculdade de medicina
e me tornar um médico. Só que é só um detalhe. Ele não fez faculdade, então ele teria que primeiro ir fazer um bacharel, porque nos Estados Unidos você tem que fazer bacharel, depois você tem que fazer faculdade de medicina, depois você faz residência. São 8 anos de escola, mais 7 anos de residência, eu acho. É um caos. É, minha filha. É, minha filha. Então ele teria que ir pra escola, pra faculdade, ficar 8 anos na faculdade. Na verdade, 4 anos pra fazer o bacharel. Depois ele ia ter que fazer uma prova pra ver se ele ia entrar na faculdade de medicina. Fazer a faculdade de medicina, depois fazer uma prova pra ver se ele ia entrar na residência. Fazer 1 ano ou 2 de internato pra depois fazer o resto da residência, se ele passasse no internato. Então, tipo assim, ia ser uma coisa que ia durar no mínimo uma década. E os Sim. dois já tinham filhos, entendeu? E aí o que ela falou que se ele dissolvesse a empresa que eles tinham passado tanto tempo, inclusive ela fazendo, só que eles não iam conseguir se sustentar, entendeu? Tipo, ela ia ter que sustentar tudo. A E é situação é uma coisa diferente. que é diferente, porque nessa situação, o risco era muito maior. Inclusive, a sugestão que o pessoal deu nos comentários foi: se ele quer se tornar uma pessoa que trabalha no ambiente médico, ele pode se tornar um enfermeiro também. Foi uma das sugestões do comentário, porque é mais plausível. Então, eu acho assim, eu não acho que ele é babaca, eu acho que ele tá com ansiedade financeira justo, mas eu acho que tem uma saída, entendeu? Sim. Isso Não, pra falar, com 28 anos você pode recomeçar e mudar de carreira. com qualquer idade. Com qualquer idade. Vera Wang não desenhou o primeiro vestido dela até ela ter 50 e tantos anos. Mentira, ela Eu tinha adoro 49. esses posts do Instagram que fala nunca é Eu também. tarde pra começar. Aí mostra um ator super famoso, começou com 50 anos. Mostra um cientista ou alguma coisa, começou com tantos anos. Mas, tipo, E uma outra eu coisa. lembro. Calma aí. Eu lembro que Diga. quando eu tava fazendo cursinho, tinha uma mulher. Ela tinha, tipo. Parecia 50 anos. Não tenho. Não vou julgar. Talvez um pouco menos, ou talvez um pouco mais. Preconceito de Mas. idade. Mas Tô ela brincando, vai. era mãe, mais velha, trabalhou a vida toda, sei lá, eu até esqueci o que ela fazia. Mas ela tava, tipo, estável e tal, era mãe, e ela falou, não, eu quero ser veterinária. E foi. Fez Bom cursinho, pra foi ela. mais ela. Então, tipo assim, esse trem de data, velho, a gente fica. Eu vou falar a gente porque eu faço muito isso, não sei vocês. Muito bitolado com essas coisas. Tipo assim, principalmente com rede Não, social eu fico agora. também. Você vê, tipo, fulaninho com 25 anos, casado, com uma casa, ou com uma casa própria, ou comprando carro, ou fazendo várias viagens, e você, tipo, cara, eu não tô sabendo fazer meu almoço. O que que eu tô fazendo na minha vida? Foi um exemplo. O ponto Tá é, bom, depois a gente muita volta nesse gente ponto do tá. almoço. O negócio é que muita gente tá o tempo todo mostrando muitas coisas na rede social, com idades muito únicas, porque não é a regra, é a exceção. E aí a gente fica nessa coisa de comparar. E, tipo, não tem tempo. E vocês não estão. O cara da história, eles não estão numa situação, igual você falou, emergencial, não é o fim do mundo, não é uma coisa que vai desestabilizar ele 100%. Então, não vejo por que não. Eu acho que assim, eu tenho muito essa coisa com o tempo também. Principalmente, eu tenho 23 anos, mas eu sinto que eu tô super atrasada. Eu não tenho, tipo assim, se eu vejo alguém noivo, casando, viajando, foda-se, minha coisa é muito relacionada à minha carreira. Eu sinto que eu tô atrasada A Ana tem no 23. quesito de carreira. Eu tenho 23 anos, tá? E eu sei que logicamente não faz sentido. Mas na minha cabeça eu já tô atrasada. E aí eu fico ansiosa. Porque eu falo assim, não, eu quero fazer esse tempo todo. Mas aí, tipo assim, eu entendo. Eu falo. Tá vendo isso que eu fazer? É muito fácil falar. Tipo assim, tá de boa, você pode mudar a hora que você quiser. No caso, eu não quero mudar minha carreira, mas enfim. Mas assim, você pode recomeçar, você pode fazer o que quiser, a hora que você quiser e tal. Mas eu, com 23 anos, tô surtando. Meu surto essa semana foi por causa disso. Mas enfim, porque, voltando à história, não somos psicólogas, estamos vivendo e aprendendo. Mas eu também sinto que eu tô atrasada, velho. E um ponto principal que você falou, esse treino de casamento. Eu sinto que eu tô atrasada em carreira. E esse treino de casamento é porque. Gente, pra quem acredita, eu não tô. Isso aqui não é nada político, tá bom? Aqui no canal a gente interfere na vida dos outros, mas não dá nenhuma coisa, tipo, nenhum julgamento político, religioso, pipopó.
Mas Aí eu depende. convivo com amigas que são muito religiosas. E esse povo religioso casa muito rápido. Então eu tenho muitos amigos que estão casando agora. Pra quem não sabe, eu tenho 26 anos. E eu tenho muitas amigas que já casaram ou estão casando agora. Nesse ponto, elas já estão com casa própria, viajando o mundo inteiro. E pipipopopó. E a sensação é que eu tô, tipo, 5 degraus pra trás. Porque, assim, igual a Ana falou, o tempo todo eu tô começando. Então, nem minha carreira eu sinto que eu tô Eu não avançando. falei isso. Falou. Eu não falei isso. Eu falei que você falou isso. Nem minha carreira eu sinto que eu tô fazendo direito, entendeu? Então, acho que nós duas nos comparamos pra caralho. E achamos que estamos atrasadas. A minha questão é que eu não me comparo com uma pessoa. É porque na minha timeline, da minha cabeça, que eu coloquei pro meu ser humano, Você deveria. Sim, sim, esse é o ponto. mas eu não tô me não é no sentido assim, eu não, tipo assim, se eu ver outra pessoa que tem a minha idade fazendo isso, eu tô assim, foda-se. Se eu ver uma pessoa, foda-se. Se eu vejo uma pessoa mais velha, foda-se. Eu quero saber que na minha cabecinha, eu estou me comparando com o eu que eu criei na minha cabeça. De mim Nossa, mas mesma. se eu pegar o eu da escola. Nossa, gente, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu tinha certeza que com, tipo, 23 anos, eu ia estar em outro país, sendo uma veterinária super conhecida, Com foda, 23 anos. com 23 anos. Sendo uma veterinária já super conhecida, foda, e mexendo. Detalhe, eu tinha na minha cabeça que eu ia ser uma das veterinárias. Eu ia fazer alguma pesquisa, alguma coisa que ia revolucionar lá, tipo assim, questão de safari. Eu ia cuidar de bichos selvagens. Vocês já assistiram um programa, é antigaço, de um Você cara ia que. ser a dona com os gorilas. Não, era de um cara. Ele morreu com a raia, mas ele fazia, tipo, um tanto de. O programa dele era ele com bichos selvagens. E na minha cabeça, eu ia ter um programa com 23 anos, 22 anos. Eu ia ter um programa, eu já ia ser a mais nova veterinária, top. E, tipo assim, viajando e tratando de leão. Pipipopopó. E é isso. Cá estou eu. Duas coisas. Eu tenho duas coisas pra falar. Duas coisas pra falar. Primeira, no Preciso. ensino médio, sim, mas a sua inspiração era um cara que morreu com uma raia? Ele era muito foda. Tipo, muito, muito foda. Uhum. Quem assistiu o programa. Eu esqueci o nome dele agora, mas quem assistiu o Então, programa dele perfeito. sabe o quanto que é legal. Era muito legal assistir o programa dele, velho. E eu me sentia, tipo assim, velho, eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso, eu sei que é isso que eu quero fazer. Pior que encaixa com a sua. Encaixa. Minha timeline era um pouco mais realista. Ainda era meio doida, sim, mas era um pouco mais realista que a da Gabriela. Enfim. Mas, em minha defesa também, eu tive um pequeníssimo problema que foi no meu último ano do ensino médio, o mundo parou com uma pandemia global. E eu tive um atraso acadêmico por conta disso. Então eu tô me dando um pouco de desconto também. Mas ao mesmo tempo, é porque literalmente, porque eu e a Gabriela a gente falou sobre isso, assim, se comparar com os outros. Eu não me comparo com os outros, eu me comparo com a timeline que eu criei na minha cabecinha que já teria acontecido, entendeu? Mas o que os outros estão fazendo, enfim. Questões. Mas pior que esse cara da raia faz sentido você querer fazer umas coisas malucas dessa. Tipo assim, terça-feira, Gabriela num safari. Você assistiu uma série que chama Fantasmas? Tem nada a ver isso aqui. Tem uma série que chama Fantasmas. Eu já falei dessa série pra você. Maravilhosa, tem na Netflix. Quem não assistiu, vá assistir, que a série é perfeita. Que é essa mulher, que ela herda uma casa gigante. Que é tipo um casarão gigante, um terreno gigante. E ela vai lá, e aí no primeiro episódio ela bate a cabeça. No que ela bate a cabeça, ela começa a ver os fantasmas do mundo. E aí, nesse universo, os fantasmas estão, tipo assim, eles estão presos na propriedade onde eles morreram. Então os fantasmas não podem morrer. E a quantidade de gente que morreu naquela propriedade não está escrito. Muita gente morreu naquela propriedade. E aí tem uma moça, uma diva, chama Flower. Ou Flor, no português. Mas o nome dela era Susan. A diva morreu chapada. E aí a diva, escuta, morreu chapada. Então, E aí fantasma no dela é estado, chapado. sim, e se ela passa por uma pessoa, a pessoa fica chapada. No estado que ela estava, ela viu um urso e falou: vou abraçar o urso. Quando você me falou desse. E aí o urso matou ela. Quando você me falou desse cara da raia, eu pensei. Foi assim que ela virou fantasma.
Eu pensei assim, imagina a Gabriela. Cenário, Gabriela. Uma terça-feira qualquer. Me manda uma mensagem. Estou num safari. Vou tentar passar a mão num leão. Aí eu falar, perfeito, qual flor você quer no seu funeral? E essa é a sua conversa. Enfim, o que você tá fazendo? Eu quero achar o nome do cara. Tá Aqui, bom. Steve Irwin, caçador de crocodilos. Morreu 4 de setembro de 2006, 44 anos, após ser atingido no coração por um ferrão serrilhado de uma arraia cauda curta. Mergulhava na Grande Barreira de Ele era Ferro. australiano? Sim, Uhum. esse cara aqui. Você tá vendo? Você tá vendo? Tudo perturbado. Tudo bem. Mas é Descansa muito em legal. paz. Você acha que ele virou um fantasma e tá preso lá com a raia? Espero que não, tadinho. Enfim. Ó, só vou ler o título da próxima história que a gente vai ter que fazer em algum futuro episódio. Minha família me deserdou há 15 anos, completamente sem contato. Agora, de uma vez, eles querem voltar para a minha vida e estão me perseguindo. Finalmente os confrontei. Esse é o título da história que eu não vou ler porque ela é muito longa, depois leremos algum dia. Agora, atualizações da nossa vida do que vocês perderam, porque esse era o nome do título e a gente não falou mais nada. Você quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Pode ir primeiro. Perfeito. No último ano, o que vocês perderam? Eu. Deu branco. Eu assim, o que eu fiz? Eu. Nós paramos de gravar por causa de uma briga. Nós ficamos um tempo sem Que a conversar. Gabriela não lembra sobre o que era, mas eu lembro dos minúsculos detalhes. Se alguém quiser, me manda mensagem que eu conto. Eu lembro sobre o que era, você não vai precisar Gabriela ficar não lembra de falando dessa nada. informação. Gabriela não lembra de nada. Ah, não, é uma pessoa muito difícil de conviver. Muito difícil de conviver. Acabou, Gabriela. Nós brigamos, passou Você é um uma tempo, flor. foi. O podcast acabou. E aí, passou um tempo, a gente voltou a conversar, normal, beleza. Só que cada uma tava numa época e a Ana tava fazendo um filme pro Sim, já falamos sobre curso isso. dele. Sim. E aí acabou que a gente decidiu parar. Recentemente, graças a vocês no caso, a gente começou a perceber que o povo ainda escutava e tinha gente mandando mensagem, tipo, espero que voltem a gravar. E a gente falou, cara, era legal, a gente mantinha um contato bom, bora tentar de novo. Então, parta desse princípio, Ana. Você voltou pra lá, e aí? No caso que eu falei, o que vocês perderam, eu só ia dar uma atualizada geral no que eles perderam na minha vida mesmo. Enfim, gente, no último ano, que a gente parou de gravar em agosto de 2025, estamos em junho, maio de 2026. Neste último ano, eu escrevi o roteiro da minha tese, eu gravei o filme da minha tese, no presente momento estou editando, não gosto. Eu também escrevi e dirigi meu primeiro curta, já foi mostrado, quem quiser, tá no YouTube. Escrevi um outro curta, tenho 3 curtas. Não precisa de terapia, vai merda. Não, só uma coisa. Enfim, eu escrevi, roteirizei, gravei 2 curtas narrativos e uns outros cinemas experimentais. Fiz bastante aulas de cinema. Estou indo para o meu último semestre da faculdade. Comecei a olhar para as coisas do meu mestrado. Em questões. Literalmente foi isso que eu fiz no último ano, tá, gente? Em questões. A Gabriela é uma chata. Uma chata. Porque o meu estilo de história que eu gosto de contar são dramas psicológicos. Acabou, Gabriela. São dramas psicológicos. Então você tá assistindo e você tá assim, não tô gostando, tá? Uma coisa tá mexendo com você, mas você não sabe o que é. Aí no final você fica assim, meu Deus, intenso. Era pra ser um quebra-cabeça que você vai montando até o final. Enfim, Gabriela me encheu o saco, ela falou que meu último curto eu precisava de terapia. Porque ele é meio intenso. Mas eu tava me inspirando no Alfred Hitchcock, então assim, eu acho que fiz um ótimo trabalho. Coisas de Gabriela. Ei, Hitchcock. Enfim, quem quiser ver, tá no YouTube. Outras coisas. Nada, foi só isso que eu fiz. Não fiz mais nada. Mentira, Ana, você viajou, você fez um tanto estranho. Sim, mas importante, né? Tá bom. Gente, é porque eu e a Gabriela, a gente prioriza coisas diferentes.
Tá bom, eu viajei ano passado. Eu fui pra Irlanda e pra Londres com uma amiga minha, foi super legal. Fish and chips não tem graça nenhuma, não sei quem inventou que esse negócio era gostoso. E se isso é o ápice da culinária britânica, eu sinto muito. Do fundo do meu coração. Vocês estão precisando ser apresentados a uma comida brasileira. Porque se o ápice da sua culinária é aquilo, vocês são muito tristes. Desculpa. O que mais que eu fiz? Eu assisti uma peça de Shakespeare em Londres, foi maravilhoso, foi o ápice da minha viagem. Peguei muita chuva, voltei pra Roma, continuei tendo aula, continuei trabalhando, continuei estudando, continuei gravando filme, continuei escrevendo roteiro. É isso, gente. Atualizei minha vida. No presente momento, meu ciclo social se compõe em um velho na academia que me encheu o saco ontem, um menino que tá me irritando e a moça dos livros. E os meus amigos brasileiros. Mas a minha melhor amiga tá em Roma. E eu vou encontrar com ela hoje. Então tá ótimo. Viu? E é isso. Gabriela, o que aconteceu com você no último ano? Nada. Eu não viajei. Eu... Eu não viajei. Eu não... Mentira! Pra onde que eu fui? Você foi pra um retiro espiritual, que eu não sei como fala isso. Eu fui pra um acampamento a 40 minutos de BH. Mas teve uma locomoção. Vai a merda. Vai a merda. Tipo assim, você foi pra Disney em Paris, É verdade, eu fui pra Disney em Paris esse ano, eu esqueci. Irlanda, a Inglaterra Nossa, eu e esqueci. 40 Desculpa, é minutos verdade. de BH é a locomoção. Vai a Desculpa, merda. não, desculpa. Eu fui realmente pra Disney em Paris, que eu fui pra comemorar que eu tinha gravado. Eu planejei a viagem, tá, gente? Não foi tipo, tô indo comemorar. A viagem foi planejada, eu sabia quando eu ia gravar, eu sabia quando eu ia acabar de gravar, e aí quando eu acabei de gravar, eu fui pra Disney com a minha amiga. De Paris. E fui pra Paris super legal, o pessoal super educado, muito mais educado que em Roma, falando nisso. E eu ia falar uma outra coisa. Eu fui no show do meu comediante favorito, semana passada. E no show é um sujeito maravilhoso, chama Matteo Lane, super engraçado, gay, um fofo, mora em Nova York, uma gracinha. E no show ele me chamou de atraente, o que eu levei como elogio. Porque quando um homem gay de Nova York te chama de atraente, você fala assim, gente, eu ganhei. Foi ótimo, o show foi maravilhoso. E aí concluí as minhas atualizações. Gabriela. E comparada a Ana, eu não tenho nada. Eu não vi. Mentira! Gabriela está... Eu vou falar as atualizações da Gabriela então. Gabriela está com uma sala em que ela está dedicando para o ateliê dela de pintura. Super legal. Ela está começando o Instagram dela de pintura. Ela faz umas pinturas super legais de casais, vocês deviam olhar. Gabriela continua com o namorado dela, o que foi uma coisa surpreendente, porque vocês não conheceram a Gabriela há 4 anos atrás. Gabriela, há 4 anos atrás, você mencionava namoro, a Gabriela falava assim, me erra. Gabriela está namorando com o João há mais de 3 anos. É um acontecimento. No meu caso, eu passei 3 anos sem ter nem interesse em uma pessoa. Entendeu? É um acontecimento. Inclusive, se a minha psicóloga algum dia escutar isso, virou pra mim e ela tá achando maravilhoso, porque ela acha que o universo tá me ensinando uma lição. Porque ela acha que a gente, eu e Gabriela, da forma como fomos criadas, nós criamos uma armadura ao redor de nossas pessoinhas e que essa armadura é pra gente afastar os homens de qualquer envolvimento emocional romântico. Não deu muito certo. Você acabou de falar que eu tô 3 anos junto com o João. Pois é o que eu ia falar. Gabriela quebrou o ciclo. Eu estou de boa. Obrigada. Que mais? Gabriela. Não sei, isso não me fala nada da sua vida. A gente ficou 1 ano sem ter essas Porque atualizações não tem updates. nada, porra. A parte do eu estar tentando literalmente preencher um degrau atrás do outro é pra ver se dá alguma coisa, entendeu? Mentira. Gabriela está indo na academia. Gabriela, a gente conversou essa semana 3 vezes já. Essa menina me falou que ela estava na academia. A Gabriela, de 2 anos atrás, nem ia na academia. Exatamente. Eu fazia coisas. Antes eu tinha novidades pra contar, porque eu fazia muitas coisas inacabadas. E eu estou tentando acabar minhas coisas, concluir minhas coisas e trabalhar nessa questão da constância. Acho que por isso que a Ana falou que era uma indireta. Mas Não! eu não Que tenho. pariu, velho.
Eu não tenho novidades grandiosas e chocantes, eu estou simplesmente tentando construir e trabalhar nessa questão da constância para ver onde que eu vou chegar e se vai trazer alguma coisa. Então, não tenho grandes novidades, mas continuo nessa aí. Tem uma coisa que falaram pra gente, pra mim, que a vida até certo ponto é como se fosse um tobogã. Tipo assim, você vai descendo, às vezes você toma umas quebradas assim nos cantos do negócio, às vezes você vira de cabeça pra baixo, mas querendo ou não, você tá descendo um caminho. Tipo assim, a gente tem a escola, tem um hobby ou outro, a gente sempre sabe o que vai acontecer no ano seguinte. Só que aí chega num ponto que o tobogã acaba e você é jogada no mar. Então, tipo assim, você não, você não tá seguindo mais um fluxo sem, tipo, não tem, a vida não tá te dando uma direção, um fluxo, é você que tem que escolher seu próprio. E é aí que o negócio pega, que é a vida adulta. E essa parte não é legal. Eu não tô gostando muito, não. Espero que eu consiga me virar melhor. E essa é a novidade. Eu entendi a analogia. Logicamente não faz sentido, porque nenhum tobogã leva ao oceano. Mas eu entendi a analogia, mas não faz sentido Leva. lógico. Tem naquelas praias, sei lá onde, tem aqueles tobogã que eles colocam, tipo. Não é oceano, oceano, mas é tipo. Nos barcos. É oceano, oceano. Eles colocam, tipo, naqueles iates. Coloca, tipo, um tobogãzinho e a pessoa escorrega no oceano. Viu? Não é Acha oceano, pra mim e me manda. mas é um negócio. Então tá bom. É isso, pessoas. Nos vemos daqui a 2 semanas. As atualizações, Gabriela já perdi a Gabriela já. As atualizações serão a cada 2 semanas, ao invés de toda semana, pra ver se a gente consegue manter. Porque no caso isso é no iate, né? É um cruzeiro. O Mas toboã sai, não. sai no mar. Mas é com a cordinha e eles trazem a pessoa de volta. Sim, Eles não mas. estão tacando a pessoa no oceano. Mas a vida, a pessoa é largada, não tem uma cordinha. A única cordinha que a gente tem, às vezes, é os pais e nem isso tá funcionando. Que pecado. Não pessoal. Estou falando de outras pessoas. Entendeu? A gente Tá bom. cria cordinhas ao longo da vida. Um amigo, um parceiro romântico, família. Só que, no fim das contas, meu filho, a cordinha é só uma corda. Ela não te puxa de volta, não. Você vai continuar no mar. Então, ou você aprende a nadar e escolhe uma direção, ou você morre afogado. E com isso, explicando pra vocês que faremos, leve, a Gabriela sempre pesa o clima. Faremos a cada e ela fala que eu preciso de terapia. Faremos a cada 2 semanas pra ver se a gente consegue manter a constância e não parar e desistir. Também eu acho que a cada 2 semanas a gente vai ter mais coisa pra contar uma pra outra. Também não desiste de conversar uma com a outra, que às vezes a Gabriela me irrita, eu irrito ela, tá tudo certo. E com isso eu me despeço falando com vocês uma coisa, já que a gente só vai se ver de novo daqui a 2 semanas. Eu estou com um crush no menino da minha academia. E eu estou registrando isso aqui agora. Porque toda semana vocês vão ter update do que tá acontecendo com essa coisa, com esse menino dessa academia. Isso tá me irritando já. Não está me irritando. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter crush em ninguém. Me irrita. Não, eu acho porque é o seguinte, eu passar uma parte do meu dia pensando em uma outra pessoa, no sentido amoroso, eu acho um desperdício de tempo. Eu acho que eu podia estar fazendo outra coisa. Tô falando sério! Eu acho que eu tô perdendo tempo em que eu podia estar pensando e fazendo outra coisa. Então me incomoda. Mas você não. É porque você nunca pensa em uma coisa só. Não tem problema. Você pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Eu, Ana ou pessoas? Pessoas, normal. Todo mundo pensa em várias Gabriela, coisas. você não consegue raciocinar mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente tá falando com você, passou uma mosca, a mosca pegou sua atenção. Mas a mosca tá na linha de raciocínio junto com outras coisas. São vários pensamentos. Eu só não consigo focar em um, mas são vários pensamentos. Não tem problema eu pensar. Enfim. Semanalmente veremos atualização daqui a 2 semanas. Nada. Falei oi pro menino e é isso. Pronto, acabou a história. Enfim. Para. Isso me irritou. Isso me irritou. Gatilho, ainda tô irritada. Tá bom. Respira.
Tá tudo certo. Enfim, é Enfim. isso. Ah, hoje à noite. É o quê? Esperamos que. Não, eu tava despedindo, falei que espero que Ah, dessa vez tá. a gente Não fique contar outra legal. e que dê certo. Tanto eu quanto a Sim. Ana estamos com expectativas para E esse canal projetos. e Então, projetos. Tipo tudo assim, bem. a gente começou justamente nessa proposta de só conversar. E agora a gente tá querendo trazer para uma proposta mais profissional também. Então é isso. E com isso, falar pra vocês que hoje à noite eu vou ir pro museu, porque eu vou fazer uma festa em um museu em Roma, de 8 da noite até 2 da manhã. Chama-se Noite no Museu. E é isso. Posso tirar fotos e postar pra vocês se vocês quiserem. Ah, vai tomar. Noite no museu. E eu não vou fazer nada. Beijo. Você vai sim, você vai pra casa da vovó. Tocou o interfone aqui. Você despede pra mim e depois eu tiro. Tchau. Tá bom. Tchau, pessoas. Até 2 semanas. Tchau.